Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta Jesus como caminho, verdade e força, aquele que conduz cada um de nós para as fraquezas humanas para encontrar com a fortaleza divina. Ouvimos na primeira leitura falando deste rei de Israel que vem manso e humilde, e que o seu reino vai se estender por todos os lados, por todos os cantos do mundo. Mas não é um rei que vem com poderio, é um rei que vem humilde, um rei que entra em Israel, como nós conhecemos no texto do Domingo de Ramos. Jesus que entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e assim é aclamado como rei. Mas esse mesmo povo que aclamou o Senhor como rei é o mesmo que depois diz: crucificam, crucificam. Então a primeira leitura mostra para nós que esse rei humilde veio para reinar e encontrar habitação no coração de cada um de nós, pela simplicidade, pela humildade. E aí nós precisamos ter bem claro que o nosso Deus é um Deus da simplicidade das coisas. Ele vem ao nosso encontro na medida em que nós nos abrimos a Ele, não na grandeza, mas na pequenez das coisas cotidianas. Então isso é importante a gente perceber, como Deus age e continua agindo na vida de cada um de nós. Para isso estamos aqui, dizer: Senhor, venha reinar na nossa vida, venha conduzir a nossa vida, que nem sempre nós sabemos para onde está indo a nossa vida, para onde está sendo conduzida, mas o Senhor que sabe tudo, conduz para o bem, conduz a nossa vida para realmente sermos abençoados e protegidos por Ti, como nos ensina o salmista de hoje: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O salmista tem bem claro que nós precisamos bendizer ao Senhor, louvar o Senhor. No catecismo tem uma definição muito importante: para que Deus criou o homem? Para amá-lo e servi-lo neste mundo e gozar com ele um dia as alegrias eternas. Este é o desafio de todos nós. E este salmo traz algo muito importante, que traz alguns atributos de Deus: misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. São atributos do próprio Deus. Amor, compaixão, paciência com a humanidade, paciência com cada um de nós. Deus é muito bom, por isso Ele é paciente. Então essas virtudes, esses dons manifestados é o que nós também precisamos ter, ou exercitar na nossa vida: ter compaixão dos outros, ter paciência com os outros. Nós vivemos num mundo muitas vezes de muita impaciência com tudo. Então nós precisamos ser pacientes primeiramente conosco mesmo, depois com os outros, porque nós não mudamos ninguém. Se a gente consegue mudar a gente mesmo, já é um grande passo, né? Então buscar realmente exercitar as virtudes, para assim buscar a santidade. E para isso nos ensina a segunda leitura de hoje, falando que nós temos duas condições: a condição humana e a condição divina. O Espírito de Deus que habita em nós é que nos ajuda a viver a condição espiritual. Então nessas duas condições, qual que é o melhor? É viver a humanidade para chegar à divindade. Então quanto mais as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: quanto mais humano, mais divino. Então quanto mais nós conhecermos a nossa natureza humana, mais divinos seremos. Quanto mais vivenciarmos as condições do humano, da fraqueza humana, das dificuldades humanas, seremos mais divinos, porque não vamos confiar na nossa própria força, mas confiar no Espírito do Senhor que habita em nós. E esse Espírito de Deus é que nos fortalece. Diz assim que as coisas da carne muitas vezes é contrária às coisas de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Exercitar as coisas de Deus na nossa vida humana, no cotidiano da nossa vida. É um exercício espiritual. Buscar compreender, e diz assim que o Espírito de Deus é que vai fazer a nossa vida
ser uma vida eterna. Então, como nós vamos fazer isso? Buscando a santidade e a nossa humanidade. Quanto mais humanos formos, mais Deus vai agir e o Espírito de Deus vai crescer em nós. O Evangelho de hoje traz algo importante, que é a primeira parte do Evangelho, Jesus louvando a Deus. Por quê? Os discípulos tinham acabado de chegar da missão, ou seja, o envio dos 72 apóstolos e discípulos. E eles voltam agradecidos a Deus por tantos benefícios, por provações, por dificuldades, mas tudo por causa do Senhor. Então Jesus faz essa bonita oração: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas não aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então Jesus louvando a Deus Pai por cada um de nós, que somos pequeninos no reino, que muitas vezes não sabemos aquilo que devemos fazer, ou se sabemos não fazemos aquilo que deveríamos fazer, mas Deus louva, Jesus louva ao Pai por isso, por cada um de nós, não pelo nosso conhecimento, pela sabedoria, porque nós vivemos num mundo hoje que as pessoas muitas vezes acham que são, e não são nada, porque diante do Senhor nós somos o que somos e nada mais. Tem gente que diz: você sabe com quem você está falando? O que adianta isso? 7 palmos de terra iguala todo mundo, né? Então isso é arrogância, ou pelo seu conhecimento, ou achando que você é melhor do que os outros. Mas basta uma doença na sua vida, você vai ficar igual aos outros, vai internado do mesmo jeito, talvez uma UTI melhor, né? No máximo, né? Então muitas vezes a gente tem esse orgulho humano, que é bobagem, porque o que importa aqui é o quê? É o conhecimento de Deus, não é a sabedoria humana, porque isso não vai te ajudar muitas vezes na sua salvação. Mas o que te ajuda na salvação é a busca constante de Deus, do seu Espírito. Então, Senhor, eu te louvo e te dou graças, porque revelaste essas coisas do reino aos menores deste mundo. E depois ele continua o Evangelho dizendo que aqueles que nós somos os filhos de Deus, e aí ele coloca: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim. Então nós queremos encontrar algo para a nossa felicidade humana, volta para Deus. É Ele que nos dá a sua força. Não significa que nós estamos com Deus, não vamos ter provação. Significa que nós estamos com Deus e com Ele venceremos. Aí é a diferença. Porque tem gente que acha: porque eu sou católico, eu vou na missa de vez em quando, eu estou livre de todas as coisas do mundo. Não, nós estamos no mundo, ninguém está dispensado das coisas do mundo. Mas porque eu tenho Cristo, então Ele me fortalece. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós, porque eu vou dar força. Ele é a nossa força, Ele é o nosso auxílio. Depois ele conclui o Evangelho dizendo: então vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. Então outro atributo de Deus, manso e humilde. E quem caminha com Ele não caminha nas trevas. O jugo pode ser pesado, mas Ele continua caminhando conosco. Então isso faz a diferença. Então, irmãos e irmãs, que a celebração nos ajude a reconhecer a ação de Deus na nossa vida, porque nós somos nada sem a graça de Deus. Então que Ele nos fortaleça, nos livre de todo o mal, e nos faça realmente viver essa experiência de fé, que possamos assim ser fortalecidos nessa época de pandemia, né, que é tão difícil para nós. A gente não sabe aonde que vai dar tudo isso, mas é importante que nós tenhamos fé em Deus, e com certeza Ele vai abençoar, proteger e guardar cada um de nós. Então que Deus nos abençoe e nosso querido Santo Antônio interceda por nós. Assim seja. Assim seja.